Está no ar. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde quer que você esteja, agora você está aqui na nave azul e prata do programa Vozes do Universo, edição número 266. É o programa Vozes do Universo que começa agora. Olá, Fábio. Tudo bem? Meu nome é Glauco. Gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho. Estou gostando muito dos vídeos. Pretendo em breve comprar alguns dos seus dezenas de livros. É difícil escolher por onde começar. Eu sigo a doutrina gnóstica do mestre Samael Aun Weor, e embora eles não falem muito sobre o assunto alienígena em suas palestras e seus cursos, o próprio mestre Samael já falava da existência dos seres uranianos e do quanto eles estavam nos ajudando, à medida do possível, na evolução do nosso planeta. Bem, vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de entre 12 e 14 anos. Por muitos anos eu não refleti muito sobre isso, porque foi algo tão estranho que aconteceu. Eu não encontrava nenhum paralelo nos livros que eu li de lá para cá, até que eu li um livro da Cássia Faria, em que aconteceu algo com um de seus pacientes ou clientes que era exatamente igual ao que ocorreu comigo. Bom, vamos lá. Eu moro no interior de São Paulo, próximo a Campinas. Nessa época, minha mãe trabalhava à noite e eu dormia em casa sozinho. Estava sozinho na minha casa, no meu quarto pequeno, e fui dormir por volta de umas 11 horas da noite. Era mais ou menos o horário que eu dormia, não sei direito qual era. E o que aconteceu? Eu deitei para dormir e foi assim uma coisa meio que imediata. Eu dormi e já acordei. Ao que eu acordei, estranhando o fato daquilo ter acontecido, parecia que eu havia quicado, eu ouvi alguns barulhos vindo do lado de fora da casa. Eu tenho um quintal amplo, então era meio difícil saber se esses sons vinham da rua ou de dentro do meu quintal. Mas na época também veio da rua. Que barulhos eram esses? Eram barulhos semelhantes a cascos batendo no asfalto. Clop, clop, clop. Eu, quando ouvi aquele barulho, a primeira coisa que eu associei foi com um cavalo. Já que aqui existiam alguns cavaleiros na época, eu primeiro pensei, tem um cavaleiro aí andando de cavalo a essa hora da noite, que estranho. Mas os barulhos ficaram em frente à minha casa. E aí eu comecei a estranhar mais. O que esse rapaz está querendo aqui na frente da minha casa? E de repente começaram barulhos estranhos na minha casa, dentro de casa, do lado de fora. E como eram esses barulhos? Eram barulhos pareciam garras arranhando tanto o chão quanto a parede, e esses sons vieram dos dois lados, tanto do corredor da minha casa quanto da janela do meu quarto. Eu comecei a ficar assustado. Em seguida veio uma luz da janela do meu quarto, que dava para o quintal, uma luz alaranjada, forte. Parecia que a janela tinha virado um neon. E junto com esse barulho começou a sacudir a janela e a porta do meu quarto. Eu era novo, eu tinha entre 12 e 13 anos de idade, né? A primeira coisa que eu pensei tá vindo alguma coisa, vai me pegar. Não vai ter como eu escapar. A única coisa que eu pude fazer foi me esconder debaixo da coberta, né? O que mais uma criança faria. Em seguida,
assim que eu me cobri com a coberta, os barulhos continuaram e de repente, em uma questão de segundos, tudo mudou. Eu já não estava mais debaixo da coberta, eu estava sentado em cima da cama, com a minha coberta nos meus pés, como se eu tivesse me descoberto sentado, simplesmente isso. No que isso ocorreu, os barulhos das garras, que eram barulhos vindo, se tornaram barulhos indo, os sons foram embora. E os barulhos dos cascos, que eu associei com casco de cavalo, me deu a impressão de eles estarem descendo a rua ou indo embora, e aquela luz alaranjada também foi embora da minha janela. Bom, e logo que esses sons foram embora, né? Como eu estava sentado na cama, aconteceu uma outra coisa que me pareceu como se fosse algo programado. Eu simplesmente deitei e dormi. Foi isso. Como se tivesse me dado uma ordem, alguma coisa do tipo, não ouvi nenhuma voz nem nada. Mas deitei e dormi, como se nada tivesse acontecido. E é isso. Conversei com algum pessoal de um instituto gnóstico. Eu não participo de nenhum, sou muito independente. E me disseram que não foi uma abdução, né? Eu também não acho. Agora eu também não acho, mas não me parece uma visita, né? Então gostaria que você, sei lá, desse um veredito ou uma opinião do que pode ter acontecido. Bom, é isso. Muito obrigado novamente. Parabéns pelo seu serviço e nos vemos. Até. Para o pessoal entender como funciona a nossa dinâmica, como pode funcionar a nossa dinâmica. E você trouxe um caso excelente. Um verdadeiro aconteceu comigo, né? Glauco, pela minha experiência, que eu tenho visto muitos casos nos últimos 5 anos, recebi muitos casos desde o início dos trabalhos no PVU. E a grande maioria dos casos eram pessoas que haviam sonhado ou haviam saído do corpo, mas com uma definição de fatos tão milimétrica que dava a entender que aquilo tinha acontecido realmente com aquela pessoa, né? Eu já passei por experiências onde eu estava em ambientes idênticos das casas que eu morei, ou às vezes um quarto, uma sala, e eu estava dormindo, aquilo acontecia de noite, né? Só que a cena acontecia de dia ou à tarde e não de noite. No seu caso específico, ele é tão... Você passa essa história com tanta credibilidade que a gente percebe que isso te marcou demais. Ainda mais numa fase, a idade que você tinha, né? Você era um pré-adolescente e eu imagino o susto que você deve ter tomado. É coisa para deixar a pessoa realmente com um trauma a respeito disso. A questão, mesmo que isso tenha acontecido fora do corpo, que eles tenham reproduzido o seu quarto e tudo tenha acontecido de uma forma que você entendesse que você estava lá seguro no seu quarto, é possível que você não estivesse. Eu já vi muitos casos e li muitos casos sobre pessoas que afirmavam de pé junto que estavam no seu quarto ou na sua casa. E esses seres conseguem reproduzir
com tal fidelidade a ponto de deixar você tranquilo. Tipo, eu estou em casa, né? Então, na minha visão, é o que mais se aproxima da verdade. Mas vamos considerar um outro aspecto. De repente, você disse muito claro, eu dormi e acordei. Por isso que veio a minha dúvida. Quando você dorme e acorda, se você não tiver o cálculo de quanto tempo isso aconteceu, isso realmente pode ter acontecido fora do corpo, né? Esse é um detalhe importante. Porque quanto tempo você demorou para dormir, o tempo, se você conseguiu ver que horário era depois de ter dormido, quanto você dormiu, aí tem uma chavezinha que pode mudar toda a história. Mas vamos supor que você realmente tenha deitado na cama, dormido meia hora, uma hora e despertou com esses sons estranhos, com esse som, né, não muito que te levou a crer que eram cavalos, cascos dos cavalos e de repente luzes no quarto e toda essa narrativa que você trouxe pra gente. Uma visita nesse nível tem que ter algum motivo, né? Não tem esses caras não gastam essa energia a tempo, sem ter um objetivo. Então, se isso aconteceu e se eles foram lá, alguma missão tinha. O que eu sei de contatados e abduzidos ao redor do mundo é que nunca acontece apenas uma experiência. Acontecem várias experiências. Então, você não disse, mas talvez tenham acontecido outras coisas, porque se foi realmente uma abdução, para que você fosse chipado ou algo do tipo, ou eles foram fazer algum teste, não sei, provavelmente você teria mais sonhos, você já estaria num nível de contato bastante grande, e ao contrário, você foi para um lado que é a gnose, que você mesmo diz que eles não se aprofundam muito nesses estudos. Então a gente fica pensando, né? O que é que aconteceu? Porque o que dá credibilidade a isso, quando acontece nesse plano dimensional, é exatamente o retorno ou coisas que acontecem dentro de casa. Isso descartando fenômenos espirituais, tá? Não me parece um fenômeno espiritual. A distância não me parece. Então, assim, quanto mais informações a gente tem para analisar, mais os casos têm uma indicação para a abdução, né? Então, o que eu posso sugerir nesse minuto, eu não posso te dar um veredito ou uma opinião fechada, mas são essas duas vertentes que eu quero que você de repente pense e volte aqui ao PVU para dar mais detalhes, caso você queira. Eu acredito que você sofreu uma experiência fora do corpo ou aqui na matéria da terceira dimensão. O que mais me importa nisso tudo é saber para quê. Qual foi o objetivo disso tudo. Tá bom, meu amigo? Quanto aos livros, use a sua intuição. Sempre me perguntam por onde começar, eu falo, converse com a sua alma, ela vai te indicar o melhor caminho. Tá certo? E eu não sabia que a gnose tem algo
algum material com seres de Urano. Para mim uma surpresa. Se alguém puder me indicar, você mesmo puder me indicar aonde esse material está, eu gostaria muito de ler e de ver as observações que foram feitas. Tá bom? É isso aí, meu amigo. Obrigado. Boa sorte. Tchau. Aconteceu comigo, Pedra da Túlia. Muito bem. A nossa amiga Cláudia pergunta o seguinte: prezado Fábio, boa tarde, por favor. Eu adquiri uma pirâmide de cristal para colocar na água. Eu costumava deixar a mesma em um recipiente de vidro e hoje notei que a ponta da pirâmide está lascada. Eu posso continuar usando a pirâmide ou devo devolvê-la para a natureza? Gratidão. Cláudia, minha amiga, esses objetos que são adquiridos na PMI Store são objetos para a sua proteção e também para que a água se torne mais salutar, menos ácida. Eu não sei, pode ter acontecido de, no manuseio com a pirâmide, ela ter lascado ou alguma coisa assim, ou ela recebeu uma carga muito grande e deu uma rachada. Isso pode acontecer, tá? O que eu recomendo a você é que continue usando, porque o raio azul continua aí na sua pirâmide e ele vai continuar trabalhando por você, tá? Esse é um raio diferenciado porque ele fica guardado na pirâmide, no seu caso na pirâmide, mas ele vai continuar trabalhando. Não é porque rachou ou quebrou uma pontinha que você vai inutilizar. Agora, se você não tiver essa confiança, se você achar que não está mais tão legal, aí fica a seu critério de, sei lá, de guardá-la e ter uma outra pirâmide, uma outra pedra para você usar para aquilo que você vem usando, ou continuar trabalhando com ela, tá bom? O raio azul é um raio inteligente que atravessou dimensões para chegar até nós. Não é uma rachadinha na base ou na ponta que vai fazer ele perder o seu efeito. Tá legal? É isso aí, Cláudia. Vamos em frente. E-mails na semana. Nosso amigo Michael Alan Fernandes nos envia a seguinte mensagem: boa noite, caro Sr. Fábio, me chamo Michael Alan Fernandes, tenho 35 anos, sou de Passos, Minas Gerais. Por favor, leia este e-mail. Eu tenho recentemente acompanhado seus trabalhos e me identifiquei muito com os uranianos, pois só de você olhar para mim percebe-se a semelhança do meu rosto com tal informação que tens. Eu fui usuário de muita cocaína e álcool durante 20 anos e hoje consegui deixar esses vícios. Me batizei na igreja evangélica, pois acredito, e muito, em Jesus Cristo. Hoje sou mais amoroso com os outros e ajudo muito as pessoas. Você, como um grande sábio e médium, não sou um grande sábio, não se iluda. Me fale um pouco se sou descendente dos nossos amigos uranianos e por que me pareço com eles.
E por que de tanto que já sofri, ainda sofro nesse plano? Me manda a resposta, por favor, no meu Face do nome acima. Dê uma olhada no Face e verá meu rosto, que meu rosto é meio estranho. Não consigo mandar solicitação do Face para você. Já me vi várias vezes fora do meu corpo, em lugares estranhos. Por favor, me dê algumas instruções. Bom, o Michael não manda aqui pra gente a foto. Eu vou ter que procurar. Daqui a alguns segundos eu volto. Então, Michael, independente de você parecer ou não, eu não encontrei a sua foto. Acho até que não é legal você ficar divulgando isso, porque você pode ser alvo de chacota, né? Esse tipo de coisa que o ser humano gosta de fazer, o ser humano comum, né? Então não é legal, tá? Deixa quieto. Mas eu acho assim, acho bacana você ter conseguido superar essa questão das drogas, né? As drogas não fazem bem para ninguém. Só servem para tirar você de uma realidade que você precisa para se desenvolver, né? Seja ela muito dura, seja ela mais ou menos, enfim, cada pessoa interpreta de uma forma, e droga não é bom para ninguém. Uma vez, um cara que muito pouca gente sabe, foi usuário de muita cocaína, que é aquele lutador, aquele que aparecia nos filmes, né, o Jean-Claude Van Damme. E eu acho que ele fez um comentário no programa do Jô Soares, que eu achei o melhor comentário, a melhor frase de todas as campanhas antidrogas que eu vi como publicitário. É a profissão que eu exerci durante 33 anos. Então, imagine que esse cara famoso, milionário, famoso no mundo inteiro, ninguém dizia que ele seria um drogado, um sujeito que usava cocaína. E ele falou para o Jô o seguinte, ele falou: Jô, cocaína é um negócio muito bom, muito agradável de se usar. Mas sabe como eu consegui abandonar as drogas? Fugindo dela. Sabe por quê? Porque ela é muito maior do que nós, muito mais poderosa. Então, para o Jean-Claude Van Damme, a saída, a maneira como ele vê a vida foi fugir do vício. E ele conseguiu superar, segundo ele disse no programa, né? Outras pessoas ficam amparadas na energia crística. E é uma energia maravilhosa, né? Todos nós sabemos disso. Todos nós que temos fé num ser maravilhoso que esteve aqui na Terra. Então, se você está conectado com Ele, e se você se sente melhor conectado com Ele, para encarar essa barra, né, porque é uma barra, quando a pessoa é dependente química, ela não pode nem passar perto, não pode tomar um copo de cerveja, porque ela já desencadeia um processo. Está aí o jogador Casagrande, que deu uma aula sobre isso outro dia na televisão, também dependente químico. Então, assim, a pessoa tem que ter ajuda e tem que querer se ajudar, para que possa sair dessa situação. Então, no seu caso,
eu acho que você deve continuar se tratando da melhor maneira possível, tá? E independente se você aparenta ser um ser de Urano ou não aparenta, isso é uma coisa casual. Dificilmente um ser uraniano encarnado, não com alma uraniana, entenda bem, mas encarnado, usando um corpo humano por alguns momentos, ou por alguns dias ou alguns meses, teria esse tipo de problema que você teve, né? Eles são seres muito evoluídos, seres de uma dimensão ética e moralmente elevadas, e não acho que seja o caso. Você até pode ser que tenha uma essência uraniana, ou até de qualquer outro tipo de ser de fora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Então, assim, se você gosta desses assuntos, eu te aconselho a estudar com muita calma, com os pés no chão. Não começa a viajar na maionese, né? Porque isso é o que as pessoas sempre fazem. Começa a viajar na maionese. Então, assim, pé no chão, leitura, fé. Porque fé é uma coisa que nasce com a pessoa. Nós temos esse poder, né? Crença é outra coisa. Então, saiba distinguir uma coisa da outra. E continue em frente. Deixe essas coisas de aparência pra lá. Não vale a pena, né? Somos todos muito... Não somos tão parecidos aqui na Terra como os uranianos são entre si, mas nós temos a capacidade de entender muitas coisas ainda. Nós poderíamos ser seres completamente deslocados no tempo e no espaço. E agora é o momento do entendimento. Agora é o momento de começar a buscar o melhor para todos nós. Então, meu amigo, estude, não perca tempo com bobagem, não abandone tudo que você já conseguiu. E essa questão que você fala aqui, por isso que eu pus o óculos para ver, de sair do corpo, também existem aqui na internet mesmo pessoas muito gabaritadas para pelo menos te dar uma orientação nesse aspecto de saída do corpo. Tá bom, Michael? Grande abraço. Vamos em frente. Muito bem. A Maria Cecília de Medeiros Chaves nos envia aqui o seguinte: oi Fábio, meu nome é Maria Cecília, sou de Minas, nascida e criada em Belo Horizonte. Eu quero saber dos uranianos como eles fazem para viajar entre as dimensões. Eu pergunto isso porque as vibrações de cada dimensão diferem uma das outras em questão de densidade. Eu estava pensando como pode uma nave de uma dimensão menos densa conseguir chegar à nossa dimensão, que é extremamente densa, sem sofrer danos em sua estrutura. Eu achei o seu site por acaso, sendo que muitas das coisas que você disse já estavam sendo sopradas em minha mente. Eu continuo a ver no YouTube os seus programas PVU. Eu tenho certeza de minha origem, que não é terrestre. Eu sinto que eu tenho uma eternidade para trás. Amo as estrelas, aliás, sou apaixonada pelo universo e sinto que ele me chama sempre e me sinto em conexão com tudo. E isso é uma constante. Voltar para casa, seja lá onde for. Não como carne, graças a Deus, há 43 anos. E parei de uma vez só. E jamais senti falta, porque se eu amo os animais, como posso eu comê-los?
Eu moro em um sítio desde 1988. Eu amo e respeito a natureza, amo bicho. Aliás, bicho é tudo de bom. Eu não gosto da raça humana. Acho o ser humano um dos animais mais covardes e egoístas, totalmente insano, com um sistema insano de viver a vida, e se chamam donos de tudo. E se acham donos de tudo, com poder absoluto sobre tudo. Eu gostaria de poder te contar toda a minha história, mas é muito longa e cheia de coisas muito interessantes que já me aconteceram. Outra coisa, para finalizar, eu amo a cor azul. Acho a cor azul uma das cores mais fantásticas que existem. E dentro daquela lista que você passou, eu me identifico em grande parte dela. Sem mais, um grande abraço, agradeço ao todo por você fazer esse enorme trabalho que traz um pouco de conforto por saber que não é só eu que sente o que eu sinto. Fique em paz, Cecília. Puxa, Cecília, que bacana o que você está colocando, né? Eu agradeço as tuas palavras, a gente vê que são sinceras, né? Você faz uma pergunta que muitos ufólogos fazem, e principalmente os céticos fazem. Pelos estudos uranianos, por esse trabalho todo que eu realizo nos livros, nesse contato, já há muitos anos, existem várias explicações a respeito, mas eu vou falar só alguma coisa a respeito disso. A primeira coisa é que, assim, talvez por causa dos portais existentes, eles não precisem de uma nave para estar aqui, tá? Então, existem todo tipo de portal que você imagina. E você morando num sítio deve saber disso. Dependendo do portal, dependendo do tamanho da visita e dependendo da missão, ou quantos seres, né? Isso pode ser feito através de um portal dimensional, onde eles venham apenas sem nave nenhuma, tá? Esse é um aspecto. Outro aspecto, eles ficam fora da, vamos dizer assim, dessa grande malha magnética terrestre, parados com a nave, e reproduzem aqui uma nave totalmente igual, holográfica. Então é como se eles estivessem aqui, mas não estão. Aos nossos olhos, holografia já virou matéria, né? Se você pesquisar aqui mesmo no YouTube, se você pesquisar como já evoluiu a holografia humana, a ponto de realmente você poder querer pegar, imagine a deles. Esses seres estão anos-luz longe do nosso crescimento, né? Esses caras estão em uma outra dimensão, maior, mais avançada, e não cometam o erro que eu sempre aviso aqui. Não achem que porque é maior e mais avançado, que todas as nações possuem moral elevada. Existem seres que são de dimensões superiores a nós e que têm um comportamento ético e moral completamente avassalador, piores do que o nosso. Mas isso é para vocês estudarem no livro dos Uranianos, tá bom? Eu agradeço as tuas palavras, são muito gentis. Eu faço esse trabalho já há muitos anos, gosto de fazer, estou apenas cumprindo o que eu combinei antes de vir para essa vida,
e estamos aqui, abertos para tentar responder para vocês algumas coisas importantes para vocês e para um monte de pessoas que assistem esse programa. São milhares de pessoas que assistem o PVU desde 2010. Na verdade, ouviam e agora estamos aqui fazendo ao vivo e a cores, quase ao vivo, né? O nosso amigo Caio César Riso mandou uma mensagem lá pelo site do Evox, onde estão todos os programas que nós fizemos nesses últimos 5 anos. E ele mandou um comentário no programa 12. Quero agradecer ao Del pela iniciativa. Muitas explicações que antes eram enigmáticas iluminaram o meu ser, bem como se explicam os diversos fenômenos que presenciei. Estou conhecendo o seu trabalho aos poucos, fico grato por tudo. Os seres de Urano são de pura luz, desde já parabéns. Caio, eu que agradeço. Eu sempre recebo de vocês com o mesmo afeto as críticas, sugestões e também os parabéns, né, que vocês, quando se veem diante dessa forma de comunicação que eles têm, que os seres de Urano têm, se sentem gratificados, porque é como eu me senti a primeira vez, e muitas pessoas têm a mesma vibração, ou vibração parecida, e entendem esta mensagem de uma forma diferenciada. Não são todos. Então, eu acho muito bacana poder estar te respondendo aqui pelo YouTube. Provavelmente o Caio ainda não saiba que nós estamos aqui na nova plataforma do YouTube, fazendo o PVU de uma forma mais bonitinha, mais face to face, né? E conversando com vocês. Eu espero que vocês avisem seus amigos, avisem seus parentes, gente que gosta desses assuntos, gente que entende essa nossa conversa. E mande sugestões também aqui embaixo. Você pode mandar sugestões de como nós poderíamos fazer o programa, né, do jeito que você quer, do jeito que você gosta, e dentro do possível a gente vai te atender, tá bom? É isso aí, Caio, vamos em frente. Oi, Fábio, meu nome é Aline e minha experiência tem a ver com um ataque reptiliano. O que aconteceu comigo foi no dia 26 de dezembro de 2015, eu estava me preparando para dormir. Quando eu deitei na cama, eu senti umas sensações ruins, uma angústia, e de repente eu vi um ser reptiliano e ele disse para mim, ele foi bastante objetivo, disse para mim que eu pertencia a ele, que eu estava perdida por séculos, mas que agora ele me achou e eu deveria voltar a servi-lo. Eu então disse que não, que hoje eu buscava me unir ao todo e que se um dia eu compactuei com ele, agora não era mais a minha intenção continuar. E ele então, vendo que ele não conseguiria me convencer, ele tentou ameaçar e fez diversas ameaças em relação aos meus pais, ao meu casamento, à minha neném, enfim, as pessoas que eu amo. E quando a coisa começou a ficar muito feia, a minha alma apareceu com outro ser e ele foi embora. E ela olhou pra mim e falou, não tenha medo. E aí eu apaguei, dormi e só acordei no outro dia. Daí, no dia seguinte, quando eu fui me deitar, ao fechar os olhos, eu me vi num lugar, mas eu estava acordada. Eu me vi num lugar e parecia um grande buraco no fundo da terra. Se estendia por quilômetros e de profundidade e de extensão. Parecia uma cidade de tão grande. E ao redor parecia que eram montanhas. Mas não eram montanhas, eram as paredes do local que foi cavado.
e tinham diversas cavernas. Nesse local ainda não estava de noite, a noite estava começando a cair, e conforme ia escurecendo, cada vez mais iam surgindo seres reptilianos no meio das profundezas. E eles me notaram, começaram a se aproximar de mim. E então esse ser que tinha vindo ao meu encontro apareceu. Ele olhou para mim, sorrindo de forma bastante arrogante, dizendo: eu sabia que você voltaria para mim. Eu sabia que você me encontraria pelos rastros que eu deixei para você vir. E então eu falei assim: mas eu não vim aqui para você. Eu vim para descobrir onde era o teu covil. E daí, quando eu disse isso, desceu a minha alma com alguns outros seres que eu sabia que conhecia, mas não consigo me lembrar o nome deles. E todos eles estavam vestindo uma armadura e segurando espadas, escudos. Eu não consegui prestar atenção direito, mas eu sabia que todos eles estavam usando espadas. E de repente eu também estava usando uma armadura, possuía asas grandes e estava mais jovem também. Hoje eu tenho 30 anos, eu tinha aparentemente 18, era assim que eu me sentia. E então ele pegou uma espécie de documento, ele chamou de contrato, e falou para todos eles, para esses seres que surgiram de armadura: ela pertence a mim, ela é minha, essa daqui é a prova. E foi se aproximando de mim e colocou esse documento no meu rosto e falou assim: tá vendo? Esse é o nosso contrato, é o que prova que você pertence a mim, você se jurou. E esse contrato estava escrito com umas letras estranhas e com sangue. Eu entendia no meu íntimo que aquele sangue era meu. Eu sabia que aquilo era uma coisa real. Então, eu só pensava em destruir. E foi o que eu fiz. Eu peguei e destruí com as lâminas da espada que eu estava usando. Ele ficou com muita raiva e veio me atacar. Eu então enfiei a espada na boca dele. E um dos seres de armadura segurou no meu braço e falou e disse assim: essa não é a hora da grande batalha. A grande batalha ainda vai chegar e todos eles serão expulsos do reino. E falou o nome do reino, mas eu não me lembro. Nós só precisamos terminar de recrutar os adormecidos. E então, quando ele falou isso, esse ser foi se afastando, esse ser reptiliano foi se afastando, mas assim, ele tinha ódio no olhar para mim, em relação a mim. E de repente nós ouvimos um som monstruoso e realmente era um ser que estava se levantando. Eu achei que ele era parte da paisagem, mas era um ser gigante, totalmente monstruoso. Começou a se levantar e eu ainda falei assim: olha, o monstruoso, eu chamei ele dessa forma: olha, o monstruoso está despertando. Quando ele começou a se levantar, vários reptilianos vieram nos atacar. Nós então nos colocamos em posição de combate e daí veio uma luz muito forte em cima desses seres, e eles então foram se escondendo devagar, foram se escondendo. O ser gigante ficou parado onde estava, não se mexeu, nem emitiu mais nenhum som, e todos os outros foram se afastando, se escondendo, até que desapareceram na escuridão, no interior do solo da terra. E eu achava que aquilo era um ser de luz, mas depois eu notei, depois que eles desapareceram, que cada um, a minha alma e todos os demais seres, foram sendo levados, eles subiram, assim, como se tivessem sendo levados. Então eu me dei conta que deveria ser uma nave, ou algo assim. E quando chegou na minha vez de ser levada, eu apaguei, eu dormi e só acordei no outro dia me lembrando disso. Tem muitos outros detalhes que eu não contei. Bom, enfim, eu nunca li, Fábio, nenhum livro seu. O que eu conheço do seu trabalho é o Curso da Alma, do Poder da Alma, e eu assisti as últimas, umas 5 aulas da Escola Uraniana, as últimas, eu assisti. Assim, chegou o livro Conexão Urano 5, mas eu ainda não consegui abrir nem a primeira página para ler. Então, assim, eu não sei se esse relato meu pode condizer com a verdade dos estudos que você realiza. Eu gostaria muito que você fosse sincero, até porque se tudo isso for obra da minha mente, eu acho que eu vou ficar muito mais feliz.
Mas o que me deixou preocupada foi que o tipo de ameaça que esse ser tinha feito a respeito dos meus pais realmente aconteceu alguns dias depois. Então, seria muita coincidência eu achar que ele não tem nada a ver com isso. Então, não sei, pode ser que seja circunstâncias da vida, do destino, das situações, mas foi exatamente o que ele disse que ia fazer, apesar da minha crença profunda de que ele não ia tocar em ninguém, não ia fazer nada. Acabou acontecendo. Então, eu gostaria de saber como é possível que eu consiga me proteger desses seres, proteger a minha família. Eu penso muito na minha neném, tenho receios em relação a acontecer alguma coisa com ela. Talvez um orgonite, será que poderia me ajudar a ter um na minha casa? Eu não sei, nem sempre é possível a gente manter uma vibração tão elevada em relação aos percalços da vida. Então, manter um ânimo íntimo sempre constante não é uma coisa fácil, especialmente para a gente que vive aqui nessa dimensão. Então, eu gostaria de saber como eu poderia realmente me defender desses ataques, desses seres. E, Fábio, desde já, assim, muito obrigada por tudo, assim, pelo trabalho que você desenvolve em relação ao curso do Poder da Alma. E os livros que você escreve eu vou adquirir aos poucos e vou lendo. Tenho muita vontade de ler. Não tenho muito tempo, mas eu vou lendo aos poucos. E agradeço muito pela oportunidade, pela sua atenção de mandar e-mail pedindo para gravar, assim, eu achei muito bacana. E eu agradeço pela orientação. Eu tenho certeza que as suas palavras vão poder me ajudar nessa caminhada que está pesada. Mas eu sei que as coisas vão mudar, as coisas vão ficar melhor. Obrigada, e eu espero que a sua orientação possa servir também para outras pessoas que possam estar na difícil situação em que eu me encontro. Obrigada, muito obrigada e um grande abraço. Muito bem, Aline. Eu que agradeço as tuas palavras, agradeço também você ter enviado esse depoimento gravado, porque com certeza vai ajudar muita gente que sofre com esse mesmo tipo de problema que você está sofrendo agora. Bom, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que tudo isso é verdadeiro, né? Apesar de 99% do planeta não acreditar que eles existem, as minhas pesquisas e de outros pesquisadores nos levam para outros caminhos, mostrando no mínimo, que eles estiveram aqui há milhares de anos atrás. O sistema da Terra é um sistema reencarnatório. Como o Vitsu nos diz, é o planeta prisão, ou um laboratório a céu aberto, coisas assim, né? Então, quando eu ouço um depoimento como esse seu, eu começo a ficar angustiado, porque mesmo sem ler Os Cavaleiros da Ordem da Espada e o Dragão Negro, você praticamente contou não uma parte, mas a essência que existe nesse livro, né? Nós temos os Cavaleiros 1, que é a iniciação do primeiro cavaleiro, e na segunda os cavaleiros botam para quebrar em cima desses caras que vêm milhares de anos depois falar em contrato. O que eu entendo sobre isso é que é possível, sim, que numa de suas vidas passadas você possa ter assinado alguma coisa com o próprio sangue diante de um ser desse. E diante de um ser desse que pode ter aparecido para você como um humano.
porque eles são muito hábeis em criar disfarces. Agora vamos com calma, porque essa é uma questão que tem muitos lados. O que talvez você precise entender, por um lado, é que muitos espíritos negativos hoje estão pegando essa forma de lagarto para assustar as pessoas. E o espírito pode ter, o espírito brincalhão, o espírito negativo, ele pode ter a forma que ele quiser no astral, tá? Então, esse é um aspecto. Eu estou respondendo essa pergunta para você, mas para muitas pessoas que têm muitas perguntas, então eu tenho que ir passando por alguns temas, né? Então esse é um tema. Na questão dos lagartos e draconianos, os Cavaleiros da Ordem da Espada e o Dragão Negro vão fundo nessa história, né? Mostrando para todo mundo como é que eles trabalham, como é que eles pensam, como eles escravizam e se viciam as pessoas, seduzem principalmente mulheres, seduzem homens, seduzem crianças. Eles estão, pelos meus estudos, eles estão realmente mesclados com a natureza humana. Eles possuíam todo tipo de facilidade de parte tecnológica para poder fazer essa fusão. Muitos equipamentos foram roubados, eles roubaram de outros seres que estiveram aqui mexendo com a genética humana. E muitas, vamos chamar assim, de bestas feras foram criadas dessa fusão. Então, enquanto não deu certo, enquanto eles não conseguiram fazer um homem lagarto que parecesse com um homem e não com um lagarto, porque imagine homens lagartos com a sua cara original andando no meio da rua aqui, em qualquer época, né? Não ia dar certo. Talvez, como nós estamos na quarta terra, nas outras terras que já foram destruídas, eles pudessem andar por aí, porque a coisa era diferente, o ser humano que estava aqui era outro, existia uma convivência com outros seres. Então, o olhar do homem nessas outras terras que foram destruídas, e estou falando de homens um pouco mais evoluídos e um pouco mais esclarecidos, para eles talvez tivesse sido mais fácil. Uma coisa para quem não leu e você não leu, porque se você tivesse lido o Conexão Urano 5, você já disse que vai começar a ler, você já saberia que nós estamos numa dimensão de dualidades, onde a negatividade é absurda e tem como oposto a positividade, né? Algumas pessoas falam que o mal é a ausência do bem. Isso está correto não para a Terra, ainda não. É assim no universo, porque o universo tem o bem maior. Então os ETs positivos, os seres positivos, falam assim: o que é o mal? Né? Quando eles vêm para cá, eles entendem o que é o mal. Então tem muito esotérico aí falando: o mal é a ausência do bem. Entre aspas, no universo é assim. Em um planeta de dualidades e da terceira dimensão, como o da Terra, não é assim. Tá?
Esses caras fazem parte desse jogo todo. Eles se alimentam do nosso medo. Então a primeira coisa que você não pode ter é medo. Mas não adianta, dá medo mesmo. Eles são tenebrosos. Depois eu vou colocar aqui uma oração do Arcanjo Miguel. Porque o Arcanjo Miguel, ele é o ser ao lado de Jesus que tem como obrigação combater esses caras. Quem passou essa obrigação para ele foi Lorde Jesus. Por mais que vocês, céticos, dizem que isso tudo é livrinho, que não tem nada a ver, vão nessa. Vão nessa, que vocês vão cair do cavalo. Aline, se tem um ser que você poderá chamar todas as vezes que quiser, é o Arcanjo Miguel. Tá? É o anjo guerreiro. E os lagartos temem esse ser de uma forma incrível. No seu caso em particular, e de muitas outras pessoas que falam, que possuem, em determinado momento, aparecem com espadas e se defendem, e vem uma mão e ajuda. Em 2003, 2004, os sonhos que eu tinha, eu nem pensava em escrever cavaleiros, nem nada a ver. Eram exatamente esses. Eu, em lugares difíceis, escuros, ermos, enfrentando monstros que naquele momento eu não entendia muito bem o que eram, porque eu nunca acreditei nisso. Acreditar em reptiliano é brincadeira, né? Só que eu precisei ser conduzido para estudar sobre o assunto e descobrir coisas por mim. E isso me levou a ver que existem. Então nos sonhos aparecia uma mão e me dava uma grande espada. E eu ia para cima dos bichos com essa espada na mão. Então, existe uma ordem, que é a ordem dos cavaleiros da Ordem da Espada. Combatem o mal na terra, nas madrugadas terrestres, incluindo esses seres. Eles estão entre nós, não tem jeito. Na versão moderna estão disfarçados. No passado andavam para lá e para cá como tudo bem, né? Mas são seres ligados a perversidades. Imagina esse tipo de coisa que aconteceu no seu sonho, especificamente. O que você não pode é dar força para esses seres, porque o teu medo vai alimentar a energia deles. Então, quanto mais força você dá através do medo, mais ele cresce, mais ele ganha espaço. Então, você vai ter que, e aí realmente vai ter que, se é que você ainda não faz isso, você vai ter que aprender a proteger a sua casa. Você vai ter que, no curso O Poder da Alma, você já, não sei se você fez o 1 ou fez o 1 e o 2, mas lá eu ensino muitas coisas para que você proteja o seu campo magnético. Então, é muito fácil um bicho desse, montado numa maldade claríssima, chegar para você e fazer esse tipo de ameaça como se nós estivéssemos há 1000 anos atrás. Não é? Ela é minha. Eu cansei já de ouvir mulheres
que reclamam disso, de seres que aparecem em seus sonhos na noite, falando, ela é minha. Na própria internet existem pessoas que desenvolveram métodos para o distrato, através de uma oração ou de um tipo de um mantra. Eu não sei, talvez as pessoas que estejam assistindo o programa saibam, e talvez até possa produzir algo aí nesse respeito junto com os cavaleiros. Mas a questão é que se você apareceu no sonho com a espada, é que você não é tão tão frágil como parece, como você está agora. Então saiba que você tem a proteção dos cavaleiros da Ordem da Espada. Então nós já temos a sua fé em Jesus, no Lorde Jesus. Você já tem a proteção do Arcanjo Miguel. Você faz parte dos Cavaleiros da Ordem da Espada. Não é pouca coisa. Você mesma disse, não dá para manter a vibração lá em cima sempre. Ok, eu sei disso. Mas também não dá para manter a vibração sempre lá embaixo, né? Então tem que haver um equilíbrio para que as coisas saiam certas. Às vezes essas coisas vêm para nossas vidas, esses ataques, essas coisas, para que a gente realmente mude a atitude, que a gente vá buscar o ensino, vá buscar a informação que nos tira o medo, né? Eu sou uma pessoa constantemente atacada, vamos dizer assim, até pelo trabalho que eu faço. Então tem coisas de todo tipo, né? E a gente sofre porque tem que combater tudo isso de forma digna. Tem que estar bem, sempre bem. É difícil. E em relação a esses seres e a outros também, tem de todo tipo. É necessário ter um pouco de frieza, né? Assim como tem gente fraca, frágil, que pede ajuda desses seres para atacar outras pessoas, que não tem absolutamente mais nada para fazer na vida, né? Tem inveja, tem esses sentimentos horríveis. Esses seres, se para eles tiver algum significado, eles vão em frente e fazem. Então, nesse momento você precisa estudar e orar, orações para proteger sua filha, sua família, você, seu marido, todas as pessoas que estão com vocês, e todos buscarem essa força, né? Não tem uma mágica. Você fala nessas coisas materiais, como os orgonites, as pedras, a pedra da túnia, tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. Teve pessoas que com a pedra da túnia, o pingente ficou branco. O que é isso? É ataque. Aí depois ela segurou e voltou. Tem pedra que quebra. Tem, sabe? Coisas que acontecem, por quê? Esses objetos e outros ajudam a puxar materialmente essa energia para eles, e às vezes eles arrebentam mesmo, porque é melhor arrebentar um objeto desse do que arrebentar a sua saúde, a sua integridade, ao machucar uma criança. O que você precisa, a partir de agora, entender é que esses caras existem
e que você precisa ver isso de frente. Não é para ficar encanado, mas é para ver de frente. Olhar no olho, se encontrar no astral, olha no olho e vai para cima. Entendeu? Pega a tua espada e vai para cima. Então, veja, não tem outra forma. Tem que ir para cima. Uma saída também, que eu acho interessante, é você fazer uma oração muito curtinha, que diz assim: que o manto de Maria me torne invisível aos olhos dos meus inimigos. Que o brilho da espada do Arcanjo Miguel me torne invisível aos olhos dos meus inimigos. Que meus anjos de guarda estejam sempre comigo. Amém. Quando você faz essa oração, você está ficando invisível para eles. Então é essencial que você faça isso antes de deitar, ou quando for dormir. Essa foi uma oração ensinada pelos Cavaleiros da Ordem da Espada. E isso sela o compromisso com eles, de proteção. Nós não estamos sozinhos, nunca estaremos, mas é necessário, do jeito que a coisa anda nesse planeta, nesses momentos de transição, porque, veja bem, nós vamos passar algumas décadas trabalhando intensamente para que exista uma mudança de consciência, não é? Você acha que esses caras, esses seres que estão tanto aqui como na dimensão deles, que é a 3.1, é do lado, você acha que eles estão contentes com essa história? Não, não estão. Então, como eles têm acesso e dominam essa coisa dimensional, eles sabem que nós somos seres restritos, somos seres muito materiais e fora do corpo não sabemos nem quem somos, então é necessário que se tome alguns cuidados. Agora, os estudos são imprescindíveis, porque se você entende como eles são, como eles pensam, no próximo encontro não vai ter muita conversa não. Então esses depoimentos como o seu é que eu dedico a todas as pessoas que ficam falando de reptiliano bonzinho para mim. Já falei, são bonzinhos, pega um, leva para casa e fica lá abraçado com ele vendo TV no sofá. Porque só quem passou uma situação como você passou, e eu conheço de pessoas que passaram situações muito, muito, muito mais complicadas, sabem do que eu estou falando. Só que essa gurizada de hoje, aí, liderada por uns grandões mal intencionados, o que eles veem? Opa, legal, reptiliano é força, legal. Né? Faz maldade, não acontece nada, quer dizer, olha o livre-arbítrio, né? Então tudo bem. Só que estão esquecendo que isso aqui é um colégio que você volta. Não passou na prova, você volta. Você volta, você volta, você volta. Então essas pessoas estão se iludindo com a maldade, né? Estão se iludindo com esse falso poder. E estão trabalhando para eles. Então, o que nós podemos fazer nesse momento é isso. E ainda bem que existem os Cavaleiros da Ordem da Espada. Tá bom? Aline, eu te agradeço muito. Eu espero que, pelo menos essa nossa conversa tenha ajudado mais pessoas. E volte sempre ao PVU. Foi um prazer
falar sobre esse tema, que é um tema complicado, por isso que eu fiz algumas obras a respeito disso. E tem palestra, veja, por favor, assista a palestra aqui no meu canal, palestra que eu fiz em Floripa, muito interessante, mostro vários aspectos dessa questão e você vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? É isso aí, Aline. Me despeço de você e me despeço de todo mundo que estava aqui comigo nesse programa, nesse terceiro programa que a gente está fazendo aqui no YouTube de maneira bacana, uma energia boa, muito esforço, mas compensa, tá bom? Beijão para todo mundo, abração, tchau, bom final de semana. Programa Vozes do Universo. Vozes do